Oi, gente. Então, vamos continuar nossa aula da função cardiovascular. Hoje nós vamos começar a entrar um pouquinho nos ritmos cardíacos, né? Nos ECGs, a gente vai ver o básico, tá? Porque não é nossa função interpretação de ECG, não. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo, até para a gente poder comunicar alguma alteração, alguma intercorrência que tiver no nosso paciente, tá? Então, o que são arritmias e distúrbios de condução? Essas anormalidades, elas representam um mau funcionamento do sistema elétrico do coração. Então, aquele sistema elétrico, né, que a gente viu na aula passada, que a gente reviu na aula passada, né, no nodo sinoatriado, no nodo sinusal e tal, que conduz, né, que libera o impulso cardíaco, aquela coisa tudo, fibra de Purkinje e tal. Então, aquilo tudo é o sistema de condução elétrica, é o sistema de condução elétrica do coração. Se tem algum problema nisso aí, isso vai alterar frequência, vai alterar ritmo cardíaco. Então, é o que a gente vai ver no ECG, tá? Eles podem se originar em qualquer parte do sistema elétrico, tanto no nodo sinusal, quanto nos átrios, quanto nos ventrículos, quanto na junção átrio-ventricular. Então, ele pode ter origem em N partes, tá? E cada parte vai dar uma alteração diferente no ECG. Mecanismos envolvidos, quais são eles? Então, a gente tem que analisar, né, no ECG, no paciente, isso a gente tem que saber. A gente tem que saber ver se o paciente está num ritmo normal, se ele está bradicárdico, se ele está taquicárdico, se ele tem uma arritmia, se ele tem um flutter, se ele tem uma fibrilação, se ele tem um complexo prematuro, se ele está bloqueado, se ele está algum tipo de bloqueio, tá? Então, são coisas que é interessante para a gente saber. E essas anormalidades, elas são diagnosticadas analisando os traçados do ECG, né, do eletrocardiograma, e são nomeados de acordo com a sua origem e o seu mecanismo de formação. Quando o impulso se origina no nodo sinusal com uma frequência normal, com um ritmo normal, ele viaja através da via de condução normal, então, a gente vai ter quais características? A gente vai ter um ritmo atrial e ventricular regular. A gente vai ter uma frequência tanto atrial quanto ventricular entre 60 e 100 batimentos por minuto. As ondas P vão vão ver sempre antes do complexo QRS. O QRS ele vai ser menor do que 0,12 segundos. O intervalo entre P e R vai ser entre 0,12 e 0,2 segundos. E a relação entre P e QRS vai ser de 1 para 1. Isso aqui a gente está falando de um eletro normal, de um ritmo sinusal normal, que é esse eletro aqui, tá? Então, aqui a gente tem a onda P, o complexo QRS, né? E aqui gente, esqueci. É o complexo QRS, tem tudo que tem no eletro normal, ele tá aqui, tá? Então, essa aqui é o traçado que a gente espera que todos os pacientes tenham. Agora, vamos entrar nas arritmias do nodo sinusal. Então, tudo que a gente falar agora, até daqui um pouquinho, a origem vai ser no nodo sinusal. A origem do problema vai ser no nodo sinusal. Quando a gente tem uma arritmia sinusal, a gente vai ter um ritmo irregular, a gente normalmente vai ter uma frequência aumentada com a inspiração e reduzida na expiração. Então, a gente vai ter ritmo atrial e ventricular irregular, tá? Mas a gente vai ter uma frequência normal, tá? Então, essa alteração vai ser de ritmo, tá? A frequência do paciente vai estar entre 60 e 100, normal. As ondas P vão vir antes do complexo QRS. O QRS ele vai ter uma duração normal, o intervalo também vai ser normal e a relação também vai ser normal, vai ser de 1 para 1. Qual que é a etiologia dessa arritmia?
Às vezes, são causas que não são respiratórias e incluem uso de drogas, aumento da PIC, alguma cardiopatia ou alguma doença valvular. Qual que é o tratamento? O tratamento, ele não causa um efeito, como ele não causa um efeito hemodinâmico significativo, geralmente essa arritmia ela não é tratada, tá? Essa aqui é a diferença. Eu coloquei em todos os desenhos, né, as imagens que eu coloquei para vocês, eu coloquei um primeiro eletro lá, aquele normal, né, para a gente poder comparar um com o outro. Então, aqui a gente está vendo um eletro normal, e aqui nós estamos vendo um eletro completamente arrítmico, tá vendo? Aqui ele faz um tipo de ritmo, aqui ele já está fazendo outro, aqui ele está fazendo outro. Então, isso é importante da gente saber para poder comunicar com o médico, tá? Eu não tenho que chegar lá e falar assim, olha, esse paciente está com uma arritmia sinusal, mas eu tenho que saber falar que esse paciente está arrítmico, tá? Vamos lá. Bradicardia sinusal. O que é a bradicardia sinusal? Sempre que a gente fala de bradicardia, a gente lembra que essa frequência cardíaca ela vai estar mais lenta do que o normal, né? Então, devido a alguma, nesse caso, né, como é uma bradicardia sinusal, ela vai estar mais lenta devido a alguma estimulação parasimpática. Então, a gente vai ter ritmo atrial e ventricular regular, mas a gente vai ter uma frequência cardíaca alterada, a gente vai ter uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto. A gente ainda vai ter a onda P, que vai preceder o QRS normalmente. O QRS ele vai ter uma duração normal, o intervalo PR vai ser normal e a relação vai ser normal também. A única coisa que a gente vai ter de alterado aqui vai ser a frequência que vai estar abaixo de 60. O que causa isso? Pode ser alguma necessidade metabólica, né? Pode ser um sono que esse paciente pode estar dormindo, então ele vai fazer uma bradicardia. Geralmente, pacientes que são atletas, tá? Mas atleta mesmo, não é aquela pessoa que vai para academia todo dia e acha que é atleta, não. Atleta de alta performance, tá? Eles são bradicárdicos normalmente, tá? Às vezes o paciente tem hipotireoidismo, então essa doença vai causar uma alteração na frequência cardíaca por alguma estimulação vagal, né, do nervo vago, seja por vômito, por aspiração, por alguma emoção extrema ou por alguma dor. Agentes bloqueador beta-adrenérgico e algumas outras drogas também podem causar bradicardia. Infarto, dependendo de onde que for a área do infarto, vai causar bradicardia. E pique elevada, que a pressão intracraniana elevada também pode causar bradicardia. Qual que é o tratamento? O tratamento a gente não tem. Não é necessário tratamento, a menos que tenha alguma repercussão hemodinâmica no paciente. Então, se esse paciente está estável, ele só está bradicárdico, a gente não vai tratar, tá? Então, se tiver alguma coisa tipo hipotensão, alteração de nível de consciência, esse paciente tiver queixando angina, falta de ar, alguma coisa de diferente, né? Tiver alguma alteração do ST, né? Ou algum complexo ventricular prematuro, que a gente vai falar disso mais para frente, então a gente escolhe o medicamento, né, de escolha é a atropina, que vai acelerar essa frequência cardíaca. Aqui a gente vai ver a diferença, né? Vocês lembram que esse aqui é um eletro normal, esse é um eletro de um paciente bradicárdio. Então, aqui a gente tem a onda P, complexo QRS, a onda ST e um espaço grandão aqui, ó. Tá? Então, esse é um eletro bradicárdico. Essa bradicardia é sinusal, tá? Geralmente não tem repercussão hemodinâmica, não. Agora, uma taquicardia sinusal. O que é? Taquicardia, a gente lembra de frequência cardíaca elevada. Pode ser devido a alguma estimulação simpática, como a bradicardia. Estimulação parasimpática vai me causar uma bradicardia, então a estimulação simpática vai causar uma taquicardia. Então, a gente vai manter
ritmo atrial e ventricular normal, regular. Complexo QRS vai ter uma duração normal, intervalo também vai ser normal. Só que a gente pode ter alteração de onda P, de onda T, tá? Por quê? Ela vai estar lá, só que ela pode estar oculta na onda T, porque às vezes o paciente está tão taquicárdico que eu não consigo ver ela no eletro, mas ela vai estar lá. E a minha frequência, ela vai ser geralmente maior do que 100 e menor que 120, para essa taquicardia ser sinusal, tá? Se o meu paciente está muito taquicárdico, tipo 150, 160 e para mais, aí é outro tipo de taquicardia. Para ser sinusal, ela tem que estar abaixo de 120 e acima de 100. Qual que é a etiologia? Pode ser febre, pode ser dor, pode ser por estimulação de algum exercício que esse paciente acabou de fazer, crise de ansiedade, hipovolemia, hipervolemia, algum tipo de insuficiência cardíaca, pode ser choque, tá? Esse paciente pode estar evoluindo para um choque, anemia, hipertireoidismo, algum tipo de medicamento, tipo atropina, aminofilina, dopamina, tá? Ingestão de cafeína e álcool, né? Alta ingestão de cafeína e álcool, de nicotina e de algum tipo de drogas ilícitas. Como que a gente faz para tratar? A gente trata a causa dessa taquicardia. Então, a gente vai ver o que está causando essa taquicardia e vai tratar aquilo. Então, se é febre, eu vou baixar a febre. Se esse paciente está com dor, eu vou tirar a dor dele, vou dar um analgésico para ele, tá? Aqui é um eletro de uma taquicardia sinusal. Tá vendo aqui, onda T, onda... Eita. Onda P, complexo QRS e onda T. Aqui eu ainda consigo ver certinho, né? Mas pode ter casos que a gente não vai conseguir ver. Agora, vamos falar das arritmias atriais. Então, aquelas que a gente viu é sinusal, né? A arritmia é sinusal, né? Começa lá no nó do sinusal. Essas arritmias, o problema vai estar lá no átrio, são as arritmias atriais. Então, a gente vai falar do complexo atrial prematuro, que a gente falou agora há pouco. O que acontece com ele? Como que a gente vê? Ele surge quando tem um impulso elétrico, ele vai começar no átrio antes do impulso normal lá no nódo sinusal. Então, vocês lembram da aula passada que a gente tem o marca-passo, né? Todo mundo tem o marca-passo, né? Nosso mesmo, que é o nódo sinusal. Ele vai falar, né, vai definir, né, essa palavra certa, ele vai definir qual que é o ritmo, qual que é a frequência, como que vai ser, tudo certinho com os impulsos que ele vai mandar. Se por um acaso esse impulso ele começa de forma diferente, tipo nesse caso aqui ele vai começar no átrio, antes de estar lá, de começar lá no nódo sinusal, então ele vai ter um complexo atrial prematuro, porque vai aparecer no meu eletro, tá? A gente vai ter ritmo atrial e ventricular irregular. Eu vou ter uma frequência atrial e ventricular que vai depender desse ritmo adjacente, então posso ter uma taquicardia sinusal, né? Junto com isso aqui. Desculpa, gente. A minha onda P, ela pode ocorrer precocemente também, diferente, ou ela pode estar oculta na onda T. O meu QRS, vai ter uma duração normal, e o meu intervalo PR ele vai ser mais curto que o normal, mas ele ainda vai estar dentro daquele intervalo que a gente define como normal, né? Como fisiológico, que é entre 0,12 e 0,2 segundos, e a gente ainda vai ter uma relação entre P e QRS normal também, de 1 para 1. O que causa esse complexo atrial prematuro? As mesmas causas da taquicardia sinusal. Pode ser cafeína, pode ser álcool, pode ser nicotina, pode ser hipervolemia, pode ser ansiedade, pode ser insuficiência cardíaca.
E qual que é o tratamento? Quando eles são frequentes, quando esse complexo atrial ele é frequente, que acontece por mais do que 6 complexos por minuto, isso pode me significar que tem um agravamento de alguma doença ou o início de alguma arritmia mais grave, tá? Como uma FA, que é a fibrilação atrial, que a gente vai ver daqui a pouco. E isso, o tratamento vai incluir beta-bloqueador, né, como verapamil ou diltiazem. Esse aqui, ó, é o eletro normal, tá vendo? Tem um ritmo normal, só que esse aqui é o complexo prematuro, complexo atrial prematuro. Essa onda não tinha que estar aqui, vocês veem que ela é completamente diferente das outras ondas, né? Flutter atrial, também é uma coisa que a gente vê bastante. O que é um flutter? Paciente, né, vocês provavelmente, dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês vão ouvir bastante isso. O flutter atrial é quando a frequência atrial é mais rápida do que aquela que o nó do átrio ventricular pode conduzir. Então, o impulso que o meu átrio está mandando está muito maior do que aquele que o meu nó do átrio ventricular consegue receber. Então, nem todos os impulsos atriais vão ser conduzidos para dentro do ventrículo. Isso vai causar um bloqueio atrioventricular. Caso contrário, vai resultar numa fibrilação ventricular. Então, a gente tem 2 caminhos aí. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Um ritmo atrial regular, porém, um ritmo ventricular irregular, tá? E isso pode ser a causa da alteração na condução atrioventricular, tá? Então, as causas, assim, né? Varia muito, é difícil saber, né? A frequência atrial, ela vai variar entre 250 e 400 batimentos por minuto, né? Vocês lembram que o normal é de 60 a 100, olha a quantidade que está aumentada. Já a frequência ventricular, ela vai variar entre 75 e 150, tá? As ondas P, elas vão se configurar ondas de dentes de serra, tá? Parecidas com onda F. Vou ter um complexo QRS normal. Vai ser impossível determinar a variação das QRS por causa das ondas F. E a minha relação de P para QRS vai ser mais P do que QRS, tá? Etiologia. Ela vai ser semelhante à fibrilação atrial, né, que pode ser insuficiência cardíaca, pode ser doença valvar mitral grave, pode ser um hipertireoidismo, pode ser uma hipertensão, diabetes, alguma doença pericárdica, né, DPLC, ou às vezes até um IAM, né, um infarto. Como que a gente faz para tratar esse flutter? A gente vai cardioverter esse paciente, né, o médico vai cardioverter, cardioversão elétrica, tá? Porque a gente tem 2 tipos de cardioversão. Tem a cardioversão medicamentosa, né? E tem a cardioversão elétrica. Ou a gente pode colocar, o médico vai implantar um marca-passo atrial rápido, né? Pode tentar fazer uma adenosina para poder reverter esse ritmo. Um diltiazem ou um beta-bloqueador para poder lentificar essa frequência ventricular. Pode ser preciso iniciar a amiodarona ou propafenona ou alguma dessas, né, dessas drogas, tipo flecainida, digoxina, clonidina. Pode ser até um distúrbio de íons, tipo magnésio, né? Pode administrar para poder tentar reduzir essa frequência num paciente que teve esse início agudo, que teve esse início de uma hora para outra. É necessário iniciar anticoagulação para poder prevenir formação de algum trombo, tá? Por causa da irregularidade do ritmo, pode formar trombo nesse coração também. E aqui é a diferença de um eletro que está normal e de um flutter. Tá vendo as ondas de F aqui, ó, as ondas parecendo serra, dente de serra, né? A gente consegue identificar a onda P, o QRS e só. A gente não identifica mais, né? Fibrilação atrial, que a gente conhece muito como FA também.
Isso é causado por uma contração atrial caótica, tá? Então, nosso átrio ele vai entrar um caos, vai estar em caos, completo caos, que resulta em um débito cardíaco diminuído, que pode ser devido à perda da contribuição da sístole atrial, com risco para um evento trombótico. Então, esse paciente também vai necessitar de anticoagulante. O que a gente vai ter na FA, na fibrilação atrial? A gente vai ter um ritmo atrial ventricular altamente irregular, tá? A nossa frequência atrial, ela vai variar entre 300 e 600 batimentos por minuto, e a ventricular, ela vai variar entre 120 e 200 batimentos por minuto, tá? Se a gente não tratar de maneira adequada. As ondas P, elas vão ser referidas como fibrilatórias ou ondas F, que também é a dente de serra. O meu complexo QRS vai ser normal, não vou conseguir medir o intervalo entre P e R, tá? Por causa da frequência. E eu vou ter mais ondas P do que complexo QRS. Qual que é a etiologia disso? Insuficiência cardíaca, doença valvar mitral grave, hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, alguma doença pericárdica, DPLC, infarto. Então, a gente tem N tipos de etiologia, a maioria são parecidas, se vocês forem reparar. Qual que é o tratamento? A gente vai precisar de uma cardioversão elétrica também, tá? Terapia anticoagulante para poder evitar a formação de trombo. E para uma FA de início agudo, a gente vai usar a medicamentosa, pode ser a adenosina, pode ser a amiodarona, né? Pode ser dioxina, propafenona. Então, se for de um início agudo, a gente vai entrar com uma medicação. Se for de início, né? Mas se ela for, como que fala? Se ela for persistente, aí a gente faz cardioversão elétrica. Esse é o ritmo da FA, tá? Aqui é o eletro normal e aqui a gente tá vendo a FA, tá vendo? Ela é completamente irregular, completamente louca, tá? A gente não consegue identificar direito, a gente só vê o QRS, a gente não consegue ver as outras ondas, a gente não consegue medir nada, é completamente irregular. Agora a gente vai entrar nas arritmias juncionais, que é na junção, né? Tá lá, vamos mudar o mecanismo dela, né? O mecanismo de descompensação, vamos falar assim. O complexo juncional prematuro, onde que vai iniciar isso? O impulso ele vai começar lá na área no nodo atrioventricular, né? Antes que o impulso sinusal alcance esse nodo atrioventricular. Então, o nodo atrioventricular ele vai tomar frente das coisas e vai fazer o negócio ficar doido. Ritmos atrial e ventricular eles vão ser irregulares, tá? A frequência atrial e ventricular, ela não vai conseguir ser, a gente não vai conseguir medir, tá? As ondas P, elas podem estar ausentes, ou pode acontecer antes, ou pode acontecer depois desse complexo QRS, então ele vai estar totalmente irregular, né? Mas eu vou ter a presença do meu QRS normal. O intervalo entre P e R, quando a gente consegue identificar, vai estar pequeno, vai estar menor do que 12, e a relação a gente vai ter mais QRS do que onda P. Por que acontece isso, né? Pode ser intoxicação digitálica, né? De algum digitálico, tipo digoxina, alguma coisa assim. Insuficiência cardíaca, doença de artéria coronária. Então, aí já mudou um pouquinho a etiologia, né? Tratamento, geralmente nenhum tratamento é necessário, mas a gente vai identificar a terapêutica idêntica àquela dos complexos prematuros atriais, frequência que consiste em beta-bloqueador, verapamil de tiazem. Aqui é um ECG normal. Eu não consegui um parecido, que eu tentei botar o mais parecido, mas não consegui. Então, eu coloquei esse aqui para vocês conseguirem ilustrar na cabeça de vocês como que fica diferente, tá?
Esse é um complexo QRS normal, né, as ondas P bonitinho. Aqui já não tem, então não tá tão bonitinho mais, né? E tá bem irregular também. Aqui tá um ritmo, aqui tá outro, aqui tá outro. Ritmo juncional atrioventricular. Acontece quando o nó do atrioventricular ele vai assumir a função primária de marca-passo, né, dos átrios, que essa função é lá do nó do sinusal, né? Sinoatrial, quer dizer. O ritmo atrial e ventricular, eles vão ser regulares, porque quem está mandando é o nó do atrioventricular, não tem ninguém para discutir com ele, mas esse paciente ele vai estar bradicárdico, ele vai ter uma frequência atrial e ventricular entre 40 e 60 batimentos por minuto. As ondas P, elas podem estar ausentes ou podem estar invertidas, pode estar antes, pode estar depois do complexo QRS, isso vai depender do paciente. Mas eu vou ter um QRS normal, eu vou ter um intervalo pequeno entre a onda P e a R, né, menor do que 0,12 segundos, e eu vou ter mais, posso ter mais complexo QRS do que a onda P. A etiologia pode ser um infarto de parede anterior, pode ser um edema de junção atrioventricular após alguma cirurgia cardíaca, pode ser intoxicação digitálica, pode ser ingesta de cafeína. Se o meu paciente apresentar sintomas devido a essa bradicardia, eu vou tratar de forma parecida com a bradicardia sinusal, que pode até ser necessário um marca-passo temporário até a gente corrigir esse problema que ele teve. Esse aqui é o eletro, tá vendo aqui, ó? A gente tem a onda P, mas o meu QRS está invertido, né? Meu QRS aqui no sinusal tá para cima, nesse aqui tá para baixo. Eu vou ter a onda P, né? P, não, a onda QRS-T, a onda T. E eu vou ter um espaço enorme aqui para poder vir outro negocinho, outro estímulo, né? Esse paciente está bem bradicárdico, certo? Taquicardia juncional é um ritmo singular, singular, não é singular a palavra, mas é um ritmo semelhante ao ritmo juncional, exceto pela elevação na estimulação simpática, que vai levar a uma frequência cardíaca elevada. Mas eu vou ter ritmo ventricular e atrial regulares, eu vou ter uma frequência atrial que não vai poder ser medida, e a frequência ventricular vai estar entre 100 e 250 batimentos por minuto. As ondas P elas vão estar invertidas ou até mesmo depois desse complexo QRS, mas eu vou ter um QRS normal, eu vou ter um intervalo entre o P e o R que não vai poder ser medido por causa da taquicardia, e eu vou ter mais complexo QRS do que a onda P. Isso pode ser causado por causa de alguma doença cardíaca, de algum distúrbio eletrolítico, às vezes por causa de DPOC, alguma intoxicação digitálica ou até mesmo hipóxia, tá? O tratamento a gente vai corrigir a causa base, né, o que está causando aquilo, e depois a gente vai implantar um marca-passo se for necessário nesse paciente. Aqui, ó, tá vendo como? Mas ainda tá bonitinho, tá vendo? Tá regularzinho, tá todos do mesmo jeito, todos no intervalo parecido, mas tá bem diferente desse aqui de cima, certo? Vamos lá para as arritmias ventriculares. Agora a gente vai passar, a causa vai passar a ser os ventrículos, tá? Quando eu tenho um complexo ventricular prematuro, o meu impulso ele vai começar no ventrículo e ele vai ser conduzido através dos ventrículos antes do próximo impulso do nó no próximo impulso sinusal normal, tá? Então eu vou ter os ritmos atrial e ventricular irregulares. Eu vou ter uma frequência atrial que não vai poder ser medida, uma frequência ventricular que vai depender desse ritmo que o coração está assumindo. Eu posso ter ondas P ausentes ou elas vão estar na frente do complexo QRS em formato diferente, tá? Então ela vai ter bizarra. O meu complexo QRS ele vai estar maior do que 0,12 e ele vai ser totalmente bizarro e anormal, ele vai ser totalmente irregular. O meu intervalo PR ele não vai poder ser medido e eu vou ter mais complexo QRS do que onda P no meu eletro. Isso pode ser causado pelo quê?
infarto, hipóxia, algum distúrbio de íon, né, dos distúrbios eletrolíticos, intoxicação digitálica, hipovolemia, uma carga aumentada de trabalho em cima do meu coração, então algum exercício que eu fiz demais, que eu não deveria ter feito tanto, febre, até hipervolemia também, né, ingesta de cafeína, nicotina ou até mesmo álcool, tá? Tratamento, a gente vai corrigir essa anormalidade, né, o que está causando esse complexo prematuro, especificamente se for hipocalemia, que é uma baixa de cálcio, ou hipomagnesemia, que é uma baixa de magnésio, e eu vou suspender esses digitálicos, tá? Então, se for um distúrbio, é importante identificar isso, de distúrbios de íons, porque eu não sei se vocês lembram daquela questãozinha linda da bomba de sódio e potássio, daquela coisa tudo que a gente aprende, e isso manda em tudo no nosso corpo, principalmente no coração, tá? Aqui, então, ó, a gente tem um eletro normal e aqui a gente tem um complexo ventricular prematuro, fugiu o nome. Aqui, ó, tá vendo? A onda invertida. Aí eu tenho uma pausa para compensar, uma pausa compensatória. Aqui eu tenho outra onda invertida, outro estímulo no ventrículo e tem uma pausa compensatória de novo. Então, esse paciente ele vai estar bem, tá vendo? Tá bem estranho esse eletro, tá bem diferente do que a gente espera que esteja. Taquicardia ventricular, uma TV, que também é super famosa, né? A ocorrência de 3 ou mais complexos ventriculares prematuros em uma série com uma frequência acima de 100 batimentos por minuto é o que me caracteriza uma TV, uma taquicardia ventricular. Eu vou ter ritmo atrial e ventricular levemente irregular. Vou ter uma frequência atrial que vai depender desse ritmo adjacente, uma frequência atrial, desculpa, e uma frequência ventricular entre 100 e 200 batimentos por minuto. Então, esse paciente vai estar muito taquicárdico. As ondas P vão ser super difíceis da gente identificar por causa do eletro, nós não vamos conseguir pela taquicardia, né? Complexo QRS também ele vai ser o intervalo dele vai ser maior ou igual a 12, 0,12 segundos, e completamente bizarro e anormal também. O intervalo PR a gente não vai conseguir medir. E a relação de P para QRS vai ser difícil de determinar também, porque as ondas P, elas, quando vão estar aparentes, elas vão estar... A gente não vai conseguir detectar essas ondas P. E quando a gente consegue detectar, eu vou ver mais onda P do que complexo QRS. A etiologia é similar àquela que a gente acabou de ver, dos complexos ventriculares prematuros. E o tratamento a gente vai considerar uma emergência, por quê? Essa taquicardia ela vai causar uma queda no débito, né? Vai causar um baixo débito cardíaco. Isso vai causar uma fibrilação ventricular, né? Uma FV, que a gente fala, e isso vai me causar no paciente uma assistolia. O que é assistolia? A ausência de batimentos. Então, esse paciente vai evoluir para uma PCR, que vai ser necessário então, é necessário uma desfibrilação imediata, tá? Se houver ausência de pulso e inconsciência. Então, medicamento de escolha para pacientes que estão estáveis é a meldarona, tá? Essa é a diferença de um eletro normal para um eletro de taquicardia ventricular, tá vendo? A gente não consegue identificar absolutamente nada. É como se pegasse a negócio e fizesse só assim, ó, uma caneta, assim, e rabiscasse tudo, né? É um caso grave, tá? É uma emergência mesmo. Já a FV também é uma emergência, muita emergência, porque o meu paciente vai estar em parada, porque a atividade elétrica ela vai estar completamente incoordenada. Meu coração vai estar igual um louco lá, batendo sem fazer nada, né? Isso vai provocar tremor ineficaz dos ventrículos. Meu coração ele não vai estar batendo, ele vai estar tremendo, ele vai estar fibrilando, tá? Então, por isso que a gente não é uma emergência mesmo.
E quando não corrigida, esse paciente evolui para uma PCR e pode evoluir para a morte. Então, eu vou ter nesse caso, eu vou ter um ritmo ventricular e atrial extremamente irregular, né? Uma frequência atrial que eu não vou conseguir medir e uma frequência ventricular acima de 300 batimentos por minuto. As ondas P não são vistas, não tem complexo QRS, só vou ter ondas fibrilatórias, que é aquela onda de serra, dente de serra. Não tem intervalo PR, como não tem intervalo de PR, não consigo, né? Não consigo ver como que tá, quantos P's eu tenho para cada QRS, certo? Como que tá essa relação. A etiologia é idêntica àquela da taquicardia ventricular, só que o meu tratamento para esse muda. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar imediatamente manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que o meu paciente está parado. Vou desfibrilar ele, né? Porque ele está fibrilando, então eu faço uma desfibrilação, tá? Vou ter que iniciar a droga vasoativa, então eu vou iniciar epinefrina, que é a adrenalina que a gente fala, vasopressina, noradrenalina, vou iniciar medicação de urgência. Medicamentos antiarrítmicos, então eu posso precisar de amiodarona, posso precisar de lidocaína, de magnésio. E quando esses pacientes sobrevivem, a gente deve levar em conta a possibilidade de implantar um cardioversor desfibrilador permanente nele, tá? Essa é a onda da fibrilação ventricular. Então, isso é um ritmo de parada, tá? Se a gente vê isso no monitor, a gente vai lá, qual que é a conduta que a gente, como uma equipe de enfermagem tem que tomar. Eu vou lá, vou ver se meu paciente, se os eletrodos estão todos bonitinhos, certinhos. Se tiver, eu chamo o médico e inicio a manobra, tá? Que esse paciente está parado. Ritmo idioventricular. O que é? Quando o meu impulso começa no sistema de condução abaixo do nó do átrio ventricular. Ele vai ter ritmo atrial e ventricular, que pode ser tanto regular quanto irregular. Eu vou ter uma frequência atrial ausente e uma frequência ventricular abaixo de 40. Não vou ter onda P. O meu QRS vai ter um formato totalmente bizarro e anormal, né? Com um intervalo maior ou igual a 0,12 segundos. Não vou ter intervalo de PR e eu não vou ter relação entre P e QRS. Por quê? Porque eu não tenho onda P, certo? Qual que é a etiologia? Pode ser bloqueio atrioventricular, né, que pode ser causado por algum infarto, alguma cardiopatia, alguma intoxicação digital com algum efeito de alguma droga, miocardite, trauma. Então, eu tenho N etiologias, N causas para esse ritmo idioventricular. O tratamento ele vai ser idêntico àquele a sistolia, né, ou AESP, que é a atividade elétrica sem pulso, né? Então, o que a gente faz? A gente inicia a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, drogas vasopressoras, inicia a adrenalina, né? Aquela mexida toda de parada, né? E quando o paciente está na PCR, o bradicárdio, tá? Então, a gente vai iniciar manobra de ressuscitação para ele. Vou identificar a causa subjacente depois que esse paciente voltar. Vou administrar atropina, alguns medicamentos vasopressores, tipo adrenalina, né, que é epinefrina, norepinefrina, vasopressina. E esse médico ele vai implantar um marcapasso transcutâneo de emergência para ele, tá? Que é o marcapasso provisório que a gente chama. Esse é um ritmo de idioventricular, tá? A gente não tem onda P, a gente tem um complexo QRS meio bizarro, meio estranho, e essa onda T, ela tá invertida, né? Ele tá bem diferente do que a gente queria que ele tivesse, certo? Então, vamos para frente. Assistolia ventricular. O paciente, quando ele está em assistolia, ele não tem atividade elétrica, né? É comumente chamado de linha plana, né? Que é o que a gente vê nos filmes, que é quando o monitor apita e fica só a linhazinha reta assim. Sem o tratamento imediato e eficaz, o paciente morre, tá? O que causa isso?
hipóxia, acidose, algum distúrbio eletrolítico grave, overdose, hipovolemia, algum tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, trombose coronária ou pulmonar, trauma, hipotermia. Então, como que a gente vai tratar? A gente vai tratar da mesma forma que o AESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Vou realizar suporte de vida cardíaco avançado, manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Vou entubar esse paciente, estabelecer um acesso venoso, de preferência, pelo amor de Deus, acesso calibroso, tá? Paciente em urgência, acesso calibroso, tá? Identificar a causa e vamos começar com drogas, com a epinefrina, vasopressina, adrenalina, atropina e todos os inas que tiver disponível, tá? Esse é um ritmo de assistolia, tá? E é isso. Espero que vocês tenham dado para dar uma esclarecida nessas mexidas desses distúrbios esquisitos aí que a gente tem na vida, né? Vou mandar o link dos exercícios para vocês poderem resolver. Vou dar uma semana até na quinta-feira que vem para vocês poderem resolver. Para mim, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E é isso. Bom final de semana para vocês.